Então vamos retornar ao capítulo 10, verso 19. Aqui nós estamos no acesso que nós temos à vida no Santíssimo. Então, primeiro, o fundamento desse acesso, qual é? Tendo. Quantas vezes o autor usou essa palavra? Tendo ou possuindo, possuímos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Se o Santo dos Santos, como vimos consistentemente nesse livro, é a presença imediata de Deus, então os irmãos estão vendo a forma como começamos a sessão anterior. É uma realidade espiritual, é um ambiente espiritual, é uma esfera espiritual permanente, que é presente o tempo todo, que não era antes acessível para nós, mas agora está acessível pelo precioso sangue. Se está, porque o Senhor abriu esse vivo caminho e novo caminho, então tenhamos intrepidez para entrar, ou seja, é uma experiência, então, subjetiva, claro. Não é apenas uma questão objetiva, é uma experiência. Entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Duas bonitas palavras. Olhe por quê. A velha aliança apresentou um velho caminho. E o velho caminho está descrito aí. Sangue de bode, de touro, de ovelha, aniversário do pecado todo ano, sumo sacerdote, aparamentado a todos, os ambientes, um homem só entrando e etc. O velho caminho. E resumindo, o que esse velho caminho produzia, com outro versículo de Hebreus, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não é? Essa velha aliança é antiquada, para repetir outra palavra. Ela está envelhecida, está prestes a desaparecer. Então, o caminho é, em primeiro lugar, novo. Agora, essa ilustração do vivo é bem interessante, eu acho, nos ajuda. Um caminho morto é um caminho como qualquer um de nós andamos. Nós temos que fazer força para andar num caminho, não é? Claro, caminho não anda. Caminho é estático. Nós é que temos que fazer força para andar no caminho. Mas a escada rolante é um caminho vivo. Então o Senhor nos chamou para nos colocarmos de pé nessa escada rolante. Lembra que ele disse assim para Natanael: vereis o céu aberto. Antes nós só tínhamos o céu fechado. Agora, pelo sangue, os céus foi aberto. O caminho para o Santo dos Santos está aberto. Então vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo, eu sou a porta do céu. Lembra do sonho de Jacó? Quão terrível é esse lugar. É a casa de Deus, a porta do céu. A casa de Deus que somos nós, Hebreus 3,6 que nós lemos, Cristo como Filho sobre a sua casa, qual casa somos nós. O caminho, o acesso está aberto dos céus para a terra, da casa de Deus nos céus, onde ela sempre esteve, né? Deus e sua casa celestial. Agora foi aberta uma comunicação da casa celestial de Deus com a terra, de tal forma que a igreja na terra é a casa celestial de Deus, como uma extensão dela. Por isso a nossa oração é, venha o teu reino, faça a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E como que essa vontade vai se realizar na terra como ela é feita no céu? Só uma maneira. A igreja cooperando com a vontade de Deus no céu. Porque a igreja é a casa de Deus na terra. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Aliás, quando Jacó teve esse sonho deitado sobre o travesseiro, Betel, casa de Deus, foi isso que ele disse. Quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Maravilhosa expressão. Então nós estamos em um caminho vivo. No que concerne à essência dele, nós não fazemos força nesse caminho. O caminho é vivo. Nosso Jesus, o Redentor, aquele que é o mediador entre Deus e o homem, ele é o caminho vivo. Então o que nos resta? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que nós fiquemos com o nosso pé fincado nessa escada rolante. Não saiamos dela. Se sair dela, é caminho morto. Se permanecer nela, é caminho vivo. Que então tem poder
para nos conduzir até a presença imediata de Deus. Vamos lembrar, essa presença imediata de Deus não é o céu futuro, mais uma vez enfatizando, é o já da eternidade. Entrar no Santos dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, abriu, pelo véu. Explicação do significado do segundo véu no tabernáculo, que era o véu que separava o santo lugar, já explicamos o que tinha lá, do Santo dos Santos, onde tinha só a Arca da Aliança, propiciatório, Shekinah se manifestava. Então, ele nos consagrou esse novo e vivo caminho pelo véu. Isto é. O autor está interpretando o que aquele véu do tabernáculo significava. Ele apontava, ele era um tipo, uma figura da carne de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo. Agora, talvez você já tenha atentado para isso, mas olhe de novo a beleza disso. Quando os evangelhos vão narrar que o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, ele expira. Então aquele soldado rasga o seu lado com uma lança. E do seu lado sai sangue. Sempre na Bíblia, sangue fala de remissão de pecados. Onde se não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E água na Bíblia fala de regeneração. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sangue para expiação, redenção. E água para regeneração. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados, por essa água tipificada que saiu do seu lado, essa água tipifica a vida que ele repartiu conosco quando morreu. Pelo seu sangue, os nossos pecados foram expiados. Por essa água, ele repartiu conosco a sua vida. Não bastava uma coisa só. Se apenas o sangue, então, tivesse nos purificado, mas não tivéssemos recebido a vida, nós seríamos um vaso limpo sem conteúdo. Mas não, sangue, mas nessa ordem, sangue tem que vir primeiro. João diz, aquele que isto viu testifica que é verdadeiro, para que vós creiais. Do seu lado saiu sangue, para remissão de pecados, e água, porque ele repartiu a sua vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, ele consagrou um novo caminho pelo véu. Quando o véu da sua carne, que é a realidade desse véu, do qual o véu no templo era só um tipo, quando ela é então perfurada na cruz do Calvário, e dali sai sangue e água, o que os evangelistas registram? E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Meus irmãos, primeira coisa, esse véu era composto de um linho fino, retorcido, e estofo, azul, púrpura e carmesim, com esse linho fino. Então, ele representa o tríplice ministério de Jesus, azul, púrpura e carmesim, profeta, rei e sacerdote. Quando o Senhor Jesus é rasgado na cruz, aquele véu que estava lá no templo, que apenas era uma figura da carne dele, se a realidade foi rasgada, a carne dele, como que a figura iria permanecer de pé? E esse véu era tão grosso, o registro histórico é muito fiel. Era um cobertor tecido dessa maneira, linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. E era um cobertor tão grosso que há um registro específico que diz assim: para esse véu ser rasgado, seria necessário amarrar uma junta de bois de um lado, uma junta de bois do outro lado, e cada um puxar o véu para um lado, para que então esse cobertor pudesse ser rasgado. Quando a carne do nosso Senhor é rasgada na cruz, o evangelista vai registrar: e o véu do santuário se rasgou. E não se rasgou de baixo para cima, porque não foi rasgado por mãos humanas. Ele se rasgou de alto a baixo. E agora então, o próximo sacerdote que entrasse para o serviço, ele teria uma visão do Santo dos Santos, mesmo que a arca já não estivesse lá, porque ela foi perdida após a destruição do Templo de Salomão. Mas ele teria visão do Santo dos Santos, que ainda continuava a ser
um lugar sagrado onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, atrás desse segundo véu. Imagina o sacerdote entrando para o serviço do dia e ele vê aquele véu rasgado e ele tem a visão de dentro do Santo dos Santos. Ou ele infartou ali ou saiu correndo. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Ele nos consagrou um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. E por isso nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que nós já sabemos qual é lá de Hebreus 3:6. A qual casa somos nós? Porque o filho é fiel sobre a sua casa, assim como Moisés foi fiel sobre a primeira casa como servo. Então, agora entramos nos passos práticos. Olha o que vem primeiro. Primeiro vem a palavrinha aproximemo-nos. Nós já lemos ela aí muitas vezes, não é? Às vezes é traduzida como acheguemos, que é exatamente a mesma coisa. Aliás, o tradutor deveria ter posto a mesma palavra em todos os lugares, para nos ajudar a ver que é a mesma palavra. Acheguemo-nos ou aproximemo-nos. Primeira responsabilidade nossa, então, qual é? Meus irmãos, o véu está rasgado. Meus irmãos, o caminho é novo. Meus irmãos, o caminho é vivo. Então, o que nós estamos fazendo sentados? Aproximemo-nos. Que chamado maravilhoso. Como? Com um sincero coração. Como também já falamos. Não vamos ficar brincando de esconde-esconde com Deus, tentando aparentar para Ele o que nós somos e que Ele sabe que nós não somos. Um sincero coração. A palavra latina para sinceros é sincera. Sem máscara, sem hipocrisia. Nós somos o que somos na presença de Deus. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos, né? Então, na medida que nós praticamos sinceridade com o Senhor, então Ele tem acesso aos nossos corações. Até naturalmente, irmãos, nos nossos relacionamentos, nós entendemos o valor da sinceridade. Como você consegue se relacionar com uma pessoa dissimulada? Impossível. Como você consegue se relacionar com uma pessoa hipócrita? É impossível. Porque tudo que ela aparenta, ela não é. Não é? Então, aproximemo-nos com um sincero coração. Coração descoberto. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Aproximemo-nos com sincero coração, número 1. Quão importante é. Lembra um dos conselhos de Tozer, que está aí registrado no papelzinho dos irmãos? Pratique a sinceridade de uma criança com Deus. Pratique. Porque nossa tendência não é ser sinceros. É aparentar, é apresentar, é usar fraseologias religiosas, formatadas, né? Então, pratique sinceridade. E você vai ver do que Deus é capaz. Segundo passo aí. Em plena certeza de fé. Muito lindo também. Porque Hebreus 11, mais à frente, devemos estudar amanhã cedo, com a ajuda do Senhor, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se, olha de novo a palavra, aproxima de Deus, creia, não só que Ele é, ou que Ele existe, mas que Ele se torna um galardoador daqueles que o buscam. Esse é nosso Deus. Então, plena certeza de fé, diante de quem estamos. E olha, estamos 24 horas por dia. Não é só quando tranco o meu quarto e digo: Senhor, obrigado porque eu posso aqui entrar na Tua presença. Como o Senhor disse: mas onde você estava antes? Você nunca deveria ter saído dela. Plena certeza de fé. O que mais? Tendo os corações purificados de uma má consciência. Importantíssimo. Paulo escreve para Timóteo, Paulo um ancião, Timóteo um jovem. Talvez com seus algo em torno de 30 anos. Não tão jovem assim, né? Mas um jovem, sem dúvida. Paulo tinha seus em torno de 66, 67 anos. Um homem que já estava no final de sua vida e iria ser oferecido como um sacrifício ao Senhor, martirizado. Ele escreve a Timóteo, então, dizendo assim: mantenha fé e boa consciência. Porque alguns negligenciaram
a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Por isso, plena certeza de fé, mas também não só fé, tendo corações purificados de uma má consciência. Significa aquilo que nós temos consciência que está ofendendo o Espírito Santo. Nós temos que ser purificados disso. Do contrário, como habitar, como morar com Deus Santo, no Santíssimo? Então, não resistamos às convicções que o Espírito Santo nos tem dado. Me lembrei aqui, falando isso, de uma expressão bonita de Martin Lloyd Jones. Vou citar para você. Esse homem de Deus também conheceu muito bem o Senhor, meus irmãos. Ele amou o Senhor. E ele tinha uma filha que ele prezava muito. E sua filha se mudou para uma outra cidade. Ele morava na Inglaterra. E ministrou ali muito tempo em Londres, na capela de Westminster. Então ele escrevia cartas para essa filha. E ela também, obviamente, correspondia com ele. Então ela queria saber como andavam os assuntos das reuniões na capela de Westminster. E nesse caso, nessa carta, ele escreveu algo muito interessante. Ele disse assim: minha filha, tem havido entre os irmãos convicção das verdades ministradas, claro, da palavra ministrada. Mas o que eu aguardo é que haja contrição. Nós podemos estar e devemos estar convictos das verdades de Deus nas quais cremos, mas não basta. As verdades de Deus nas quais cremos precisam produzir contrição no nosso coração, porque é a palavra do nosso Deus, é a revelação do nosso Deus, não são apenas doutrinas da graça. Está entendendo a diferença entre uma coisa e outra? Não é estudar as doutrinas, as verdades bíblicas. Isso é bom, necessário. Mas é a palavra de Deus, que se não produz contrição no nosso coração, ela não atingiu o objetivo. Então, purificados os corações de uma má consciência. Se nós andamos, então, com essa consciência limpa, pura, boa, todas essas expressões são bíblicas. Aqui em Hebreus 13, se não me engano, é o verso 18, você tem uma expressão, por exemplo, está aí mesmo, 13, 18, olha lá. O autor está dizendo: orai por nós, pois estamos persuadidos, ou seja, estamos convencidos de termos uma boa consciência. Está vendo? Desejando em todas as coisas viver condignamente. Em outras palavras, de modo que o Senhor esteja agradado conosco. Então está aí, olha que passo, irmãos, olha como a palavra de Deus é maravilhosa, nos apontando o caminho para morar no Santíssimo, para não sair dali. Mais um passo, lavado o corpo com água pura. Aqui está envolvido uma simbologia, claro, muito bonita, porque senão seria tomar banho todo dia, né? Mas a tipologia envolvida aí, ele está escrevendo para cristãos hebreus, né? Que faziam abluções e purificações de objetos, de cama, de copos e do seu próprio corpo. Para o próprio serviço sacerdotal, o sacerdote se lavava, não é? Então, a tipologia que ele está usando é muito clara para eles, porque todo esse lavar fala de uma conduta externa adequada. Quando Paulo fala sobre a designação dos anciãos na casa de Deus, para que cuidem, governem sobre a casa de Deus, ele vai dizer que eles tenham um bom testemunho dos de fora. Isso significa corpo lavado com água pura. Que outros possam olhar para nós e saber que nós temos em Cristo dignidade. Um andar agradável ao Senhor. Não somos acusados disso ou daquilo, ou se somos acusados falsamente. Calúnias, injúrias. Não é? Sim, os servos do Senhor estão expostos a isso. Paulo suportou isso muitas vezes. Ele diz: quando injuriados, bendizemos. Né? Quando caluniados, suportamos. Não é? Então, lavado o corpo com água pura, uma conduta externa digna do Senhor, do testemunho do Senhor. Interessante, não é? Porque nós estamos falando sobre o morar no Santíssimo, que é uma experiência espiritual, mas o andar externo está sendo levado em conta. Porque não há dicotomia para Deus entre espírito, alma e corpo. Somos um homem só. Então a maneira como nós vestimos nos importa muito. Me permita abrir um parênteses aqui para você considerar.
Ajudem as suas esposas a não se vestirem de modo sensual. Porque se elas fizerem isso, elas estão ofendendo o Espírito Santo. Estão impedindo-se de habitar no Santíssimo. Porque elas estão se fazendo objeto de desejo para os outros. Ajudem suas esposas, para que não seja assim. Lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança. Ou seja, enfrentando dificuldades, problemas, conflitos, coisas de cá, coisas de lá, guardemos firmes a nossa confissão. Somos dele, ele é nosso. Colocou sua mão nesse barro disforme para fazer-nos semelhantes, conformes à imagem do seu Filho primogênito. Guardemos firme a confissão de nossa esperança, sem vacilar. Esse sem vacilar é tão importante, meus amados irmãos. Meus irmãos, sem vacilar significa perseverança. Perseverança é uma chave, uma das chaves, como estamos vendo aí, para vivermos no Santíssimo. Tiago vai dizer que perseverança forma caráter. Tiago capítulo 1. A aprovação da nossa fé produz paciência. Paulo também vai dizer em Romanos e Tiago no seu capítulo 1 da sua epístola. E essa paciência ou perseverança permite que o caráter de Cristo seja formado em nós. Então, sem vacilar, significa não apenas que guardamos as nossas convicções, mas que nós perseveramos, seja o caminho qual for, que se apresente diante de nós naquilo que concerne a edificação da casa de Deus. Deixa eu citar uns exemplos de Paulo. Ele vai dizer assim, escrevendo para os Coríntios. Ele era o pai espiritual deles. Vocês podem ter muitos preceptores em Cristo, mas não poderíeis ter muitos pais. Ele vai dizer, porque eu vos gerei em Cristo Jesus. Esses filhos espirituais dele estavam em disputas entre eles, contendas, ciúmes, e disputando até qual deles, ou quais seriam os melhores dons dentre os que eles possuíam. Então, realmente havia muita distorção naquela assembleia amada de Paulo. E quando ele escreve a segunda carta para eles, 2 Coríntios 12, 15, ele vai dizer assim, eu mais me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol das vossas almas. Se eu mais vos amo, eu serei menos amado? Ele faz a pergunta. Agora, vamos ficar com essa linguagem dele aí. Eu mais me gastarei, mas eu também me deixarei gastar em prol das vossas almas. Vou usar uma figura para tentar explicar o que isso significa e o que tem a ver com o sem vacilar, que diz aqui, que fala da nossa perseverança. Irmãos, nesse ofício sublime para o qual fomos chamados para sermos cooperadores, e que é a edificação do edifício eterno de Deus, sua noiva, sua igreja, que nunca passará, privilégio altíssimo que cada um de nós foi chamado para participar, cada um na sua esfera, cada um na sua medida, mas todos fomos chamados para participar. Nós então experimentaremos isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, 15. Ou seja, vamos pensar em um esmeril girando aqui. Nós temos aqui uma barra de ferro. Então, quando ele diz, eu mais me gastarei, ele está dizendo, quando eu vejo as dificuldades, eu não vou me omitir. Se a roda está girando aí, ela está girando como esse esmeril, eu sou a barra de ferro. Eu mais me gastarei. Não temo enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, enfrentar as situações, porque o que está envolvido é o testemunho do Senhor. Então eu não vou me omitir. Foi isso que Paulo disse. Agora olha o lado contrário. Agora a barra de ferro está quieta aqui e o esmeril vem para cima dela. Então ele diz, então eu me deixarei gastar em prol das vossas almas. As aflições, os tumultos, e como falamos, as injúrias, as calúnias, tudo que viesse sobre ele. Eu me deixarei gastar em prol de vossas almas. Então essas duas coisas precisam, na medida de cada um de nós, ser verdade para nós. Irmão,
Irmãos e irmãs que não conseguem perseverar, não terão o caráter de Cristo formado nelas. Não terão. Deixe-me ler um texto para você, porque entendo do Senhor que isso precisa ficar muito claro. Então, por favor, abra o próximo livro aí, Tiago, a Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, olha o verso 2. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé é onde muitos se desviam, muitos se desanimam, muitos não perseveram, muitos vacilam, não é? Mas a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, você não vacilou, você não desviou, você não se ausentou, provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, aqui está. A perseverança deve ter uma ação completa. Ação completa. Persevere aqui, persevere ali, persevere numa dificuldade, persevere numa crise, persevere num tumulto, persevere numa dificuldade específica, numa dificuldade geral, que seja na vida da Assembleia, persevere. A perseverança tem que ter ação completa. Resultado, então, se isso acontecer, para que sejais perfeitos e íntegros. Caráter. Está vendo? Então, o pior exemplo que nós podemos dar na vida da igreja é a falta de perseverança. É o pior. E então, perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O Senhor nos ajude a sermos irmãos, particularmente nós que somos homens, irmãos que perseveram, que não são crianças, não me toques, não me reles. Às vezes parecemos uma plantinha, não sei se chama assim, eu lembro quando era pequeno, chamava dormideira. Você conhece isso? Ela abre uma florzinha linda, delicadíssima, parece com muitos de nós, né? Uma florzinha linda, delicada. Você encosta na florzinha, ela faz assim. Né? Enquanto nós formos isso, nada de caráter em nós. Nada de serviço, nada de vaso útil, nada de cooperação. Então, voltemos lá. Em Hebreus 10. Sem vacilar. Aí nós estamos, no verso 23. Pois quem fez a promessa é fiel. Que linda frase também. Ele está dizendo, fique firme, persevere, não sai daí não. Receba os tratos do Senhor. Continue ouvindo através de todos os irmãos, porque ele fez a promessa e ele é fiel. Ele começou uma boa obra em você, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se mantém onde ele te colocou. Apresse a obra de Deus em você. Uma pergunta que o irmão fez enquanto estávamos no tempo de comunhão do almoço foi essa. Será que nós podemos atrasar a obra de Deus? A resposta é sim. Porque de Deus nós fomos cooperadores e fomos chamados para isso. E como podemos apressar a obra de Deus? Também podemos. Porque Pedro disse na sua epístola que nós devemos não só ansiar pelo dia de Cristo, mas devemos apressar o dia de Cristo. Não é? Apressando o dia do nosso Senhor. 2 Pedro 3. Como podemos apressar? Oferecendo-nos a cada dia integralmente, vivendo no Santíssimo a cada dia totalmente. Estamos apressando a obra de Deus. O vaso vai sendo moldado, ele permanece na roda e o oleiro está lá com a sua mão e o vaso está sendo moldado. Quando Paulo vai terminar sua jornada, a última carta, 2 Timóteo, ele falou sobre isso. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será um vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Para isso o Senhor nos chamou, meus amados irmãos. Não vamos negligenciar esse chamado. Nós não temos mais nada nesse mundo. É o maior privilégio de nossas vidas. Sermos dele, viver no Santíssimo com ele e cooperar na sua obra, seja em qual esfera for. E aqui, para que isso fique mais claro o que é cooperar na sua obra, deixe-me colocar para você um nível que nós nunca pensamos sobre a obra de Deus. Uma mamãezinha que não tem emprego fora de casa em lugar nenhum. Ela fica na sua casa para cuidar de um único filhinho. Se ela for fiel à missão a qual o Senhor a incumbiu como uma mulher de Deus, cada ato dela na
formação de caráter desse seu filhinho está registrado nos memoriais de Deus. E quando ela estiver na presença dele, ela vai ouvir: muito bem, serva, bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Graças a Deus que é assim. Quando falamos de obra de Deus, nós pensamos em uma coisa tão imensa, né? Deixa eu citar uma outra ilustração, talvez você já tenha ouvido, mas escute de novo. Uma mãe estava orando enquanto lavava louças. E ela amando o Senhor. Essa ilustração é contada por A.B. Simpson, um grande pregador americano. Ela estava lavando a sua louça e estava orando ao Senhor. Senhor, eu queria tanto que o Senhor me usasse na tua obra, em esferas mais amplas, para cooperar com a tua obra. E orava, e lavava a louça, e a sua filhinha chegou perto dela e puxava a saia da mãe, com uma bonequinha com o braço quebrado. E a mãe estava ocupada lavando louça e considerando essas coisas em oração diante do Senhor. E ela então afastava a sua filha. Agora eu não posso, filha, agora eu não posso, agora eu não posso. E fazendo esse pedido ao Senhor. E a sua filhinha então, desiludida, a mãe não parou o serviço, a filhinha foi para o seu quarto, deitou na sua cama, com seu rosto vermelhinho de chorar e abraçada com a boneca de braço quebrado. E dormiu. Então a mãe terminou o serviço, foi procurar a filha, abriu a porta do quarto, viu a menininha dormindo, abraçada com a boneca de braço quebrado. Ela queria que a mãe arrumasse o bracinho da sua boneca. Dormiu com a bonequinha de braço quebrado. Quando ela abriu a porta e viu aquela menina, então, veja bem, essa mulher estava permanecendo no Santo dos Santos. Essa mulher vivia a vida no Santíssimo. Então ela ouviu o Senhor. Só que o ouviu é aqui, né? Ela ouviu o Senhor que disse assim: essa menina é a minha mensageira para você. E essa boneca de braço quebrado é o meu serviço para você. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Não é maravilhoso? O serviço dessa mamãe era cuidar, até ali pelo menos, era cuidar daquilo que o Senhor tinha confiado a ela. A sua menininha. Da melhor maneira possível. E não ficasse aspirando grandes coisas. Aquele serviço estava suficiente para o Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. A maneira que Deus computa as coisas é muito diferente da nossa. Nós pensamos em plateias, plataformas e multidões. O Senhor Jesus tira sua vestimenta de cima, cinge-se com uma toalha, põe água numa bacia e lava os pés dos seus discípulos. E disse: façam como eu. Porque eu sou o mestre e o Senhor, e vos lavei os pés. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. O Senhor nos ajude a sermos fiéis nas esferas que Ele nos tem confiado. Vamos concluir. Verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros. Aqui, uma outra pausa. A palavra, na língua original, para considerar, ela aparece, esta palavra usada aqui, só 2 vezes. Então aí, se você está com a tradução Revista Atualizada, e acho que Revista Corrigida é a mesma coisa, abra, por favor, só para você ver a diferença, Hebreus 12, 3. Qual é a primeira palavra na sua versão aí? Está vendo? Considerai. Mas não é a mesma palavra na língua original. Esse considerai é uma outra palavra. Por que eu quero enfatizar isso? Porque esse consideremo-nos do verso 24 do capítulo 10 só aparece uma outra vez nessa epístola. E aí, então, o quadro que é formado é muito especial. E onde ela aparece? Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos que participais da vocação celestial, abra lá em Hebreus 3:1. Considerai. É uma palavra retirada da astronomia. Significa como que você colocar um telescópio, mirar um astro, como os astrônomos fazem, e estudar aquele astro por meses, às vezes anos a fio. Um astro ou uma constelação, que seja, né? Uma galáxia, por anos e anos a fio. E você trabalha ali 8 horas por dia e o seu papel é ficar lá. Hoje não é mais assim, né?
lá nos computadores, olhando o que o telescópio está mirando. Considerai. Foco, atenção, um foco estrito, uma atenção dedicada. No capítulo 3, considerai Jesus. Nossa primeira grande necessidade, para nós nunca perdermos a Ele de vista. Vivermos no Santíssimo. Considerai Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote. Agora, a outra menção da palavra considerai. Considerar também o quê? Uns aos outros. Que lindo, meus irmãos. Aí está mais uma chave para vivermos no Santíssimo. Não desprezarmos uns aos outros. Cuidarmos uns dos outros. Estarmos atentos uns aos outros. Nós não fomos chamados para sermos cristãos individuais. Nós somos o corpo de Cristo. Exortai-vos, servi-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros. E uns aos outros, no Velho Testamento, é o ensino sobre mutualidade. Se você fizer seu estudo e sair buscando isso, da Epístola dos Romanos aos Romanos até a última epístola de João, você vai ver quantas vezes aparece essa palavra uns aos outros, e também a palavra mútuo. São mais de 20 vezes. Nos ensinando o caminho da mutualidade. E praticando essa mutualidade, nós estamos usando mais uma chave para permanecermos no Santíssimo. Porque não há como permanecer nele, permanecer nessa vida no Santíssimo, com Deus, se desconsideramos os nossos irmãos. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos. Outra palavra bonita. Ela é forte, irmãos, ela é bonita, porque literalmente ela significa um aguilhão com o qual o boiadeiro toca a boiada, fincando aquele ferrão na pele do boi. E aqui usado em um sentido tão bonito, né? Porque aqui qual que é o ferrão? Amor. Estimulando-nos ao amor. Irmão, não vacile, não desista, não é assim, irmão. Vamos amar o Senhor juntos. Vamos buscar o Senhor juntos. O amor do Senhor nos estimula, estimulando-os uns aos outros, ao amor e às boas obras. E, finalmente, termina aí. Quantas considerações importantes, né? A última é: não deixemos de congregar-nos. Porque veja, tudo que nós falamos até aqui não envolve necessariamente o congregar, tá certo? Envolve o relacionar uns com os outros, mas não o congregar. Mas agora a atenção está sendo chamada especificamente para o congregar. Não deixemos de estar juntos. E aqui vou colocar algo que me parece muito necessário. O ambiente espiritual que é criado quando o povo de Deus está reunido é muito distinto do ambiente espiritual que cada um de nós tem na presença dele. Não é que seja melhor, não. Não é melhor, não. É só diferente. Mas o ambiente espiritual que nós temos, a vida no Santíssimo que temos, é aquilo que pertence à nossa relação pessoal com o nosso Senhor. É ali que devemos morar. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Agora, quando esses membros estão reunidos, então nós podemos chamar isso de a casa de Deus, no sentido coletivo, né? O reunir da casa de Deus. Já que nós somos casa de Deus, mesmo enquanto estamos separados. Mas quando reunidos, então nós estamos juntos como casa de Deus. Então, o dispensar de Deus, a presença do Espírito de Deus, o falar de Deus pela palavra, a maneira como ele usa cada irmão e mesmo cada irmã, cada uma das irmãs, nos serviços, na oração, na adoração, no compartilhar da palavra, traz abundância para a casa de Deus, que nós não teríamos, é claro, condições de experimentar quando estamos a sós. O Senhor tem a nossa medida para nós, suficiente quando estamos a sós, mas não é suficiente para o que Ele planejou como casa de Deus. Nós não fomos chamados para sermos cristãos isolados ou cristãos solitários. Nós somos chamados como pedras vivas para sermos edificados juntos como uma casa espiritual de Deus. Então, é diferenciada a manifestação de Deus em tudo que Ele é, quando nós estamos congregados como casa de Deus. Então, não deixemos de congregar. E aqui mais uma
exortação aos irmãos, que tem a ver com o nosso permanecer na vida do Santíssimo. Está aí no texto. Se nós deixamos de congregar, a nossa experiência pessoal no Santíssimo é afetada. Porque nós deixamos de receber a medida de Cristo na vida dos nossos irmãos. E a medida de Cristo na vida dos nossos irmãos nos interessa muito, porque é esse Cristo que nos edifica. É essa palavra que nos edifica, é essa revelação que nos edifica, é esse ministrar que nos edifica, para que nossa vida seja fortalecida pessoalmente e a nossa morada no Santíssimo, individual, possa ser ainda mais intensa, ainda mais profunda. Esse é o motivo do corpo de Cristo congregar. Então, a nossa expectativa a cada reunir deveria ser essa. Um encontro coletivo com o Senhor. O encontro pessoal eu já tenho. Mantenho a minha vida no Santíssimo. Mas eu tenho expectativa a cada encontro coletivo do povo de Deus. E nós devemos considerar isso prioridade, irmão. Não é comum, não é normal, não é o ideal de Deus que as reuniões de quarta-feira tenham 30% dos irmãos. A não ser que esses irmãos todos trabalhem à noite. Mas se eles não trabalham à noite, o que estão fazendo nas suas casas? Ou lá no campo de futebol, ou lá no não sei aonde. Por quê? Especialmente quando, na maioria das assembleias que conheço, o tempo de ministério da palavra, nós estamos vendo o quanto essencial ela é. Esse tempo ocorre durante a semana. Ou seja, um irmão ou uma irmã que não está presente, ele não está ouvindo falar coletivo de Deus. E ele está sendo enfraquecido. Então, as reuniões da igreja são prioridade. Nenhum aniversário de criança nenhuma pode ser colocado no lugar de uma reunião da igreja. Se o aniversário do seu filho cair no horário da reunião da igreja, no domingo à noite, é o dia que ele está fazendo, o aniversário dele caiu no domingo, desmarque. Faz no sábado, faz na segunda ou na terça, porque é o dia da reunião da igreja. Tem que haver prioridade no nosso coração. Do contrário, nós estaremos desonrando o Senhor. Nós estamos dizendo que a festinha de aniversário é mais importante que a reunião da igreja, porque é do nosso filhinho. Samuel disse para Eli, que não cuidou dos filhos dele adequadamente, assim: aos que me honram, eu honrarei. E Eli não honrou o Senhor. Seus 2 filhos foram julgados e ele também. E o que ocorreu foi Icabode. Foi-se a glória do Senhor. A arca foi levada pelos filisteus. Você acha que isso é só uma historinha? Ou que há princípios espirituais aí? Se negligenciarmos a casa do Senhor, não teremos a honra do Senhor. 1. E 2, não teremos a glória do Senhor. Vamos viver um Icabode também. Foi-se a glória do Senhor. Quando você lê Ezequiel, vou terminar aqui essa sessão. Quando você lê o livro de Ezequiel, você fica impressionado da maneira como, nos primeiros capítulos, a glória do Senhor está presente diante dos olhos de Ezequiel, que estava no cativeiro da Babilônia. Ezequiel é um profeta do cativeiro, mas ele está tendo visões de Deus. O livro começa assim, Ezequiel 1. Ele está tendo visões de Deus a respeito de Jerusalém, do povo que estava cativo. Onde ele estava? No cativeiro da Babilônia. Então, resumindo, que o assunto é longo, ele tem visão da glória de Deus sobre Jerusalém e ausentando-se de Jerusalém, progressivamente. Esse é o ponto mais interessante. Então, quando você lê o livro, você vai ver que na visão de Ezequiel, ele vê a glória de Deus lá no lugar dela, sobre o querubim, lá no Santíssimo, na visão dele. Então, ele vê que a glória de Deus sai do querubim e vai para a porta da casa. Depois, a glória de Deus sai da porta da casa e vai para o centro da cidade. Depois, a glória de Deus sai do centro da cidade e vai para o alto do monte. E aquele monte lá é o monte ao oriente da cidade, é o Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus subiu e lamentou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Eis que então a vossa casa vos ficará
deserta. Foi-se a glória. Então Ezequiel vê a glória de Deus se ausentando de Jerusalém progressivamente. Por quê? Porque o povo estava em apostasia. O livro começa assim, até o capítulo 10, essa é a ênfase. Aí você vai para os últimos capítulos de Ezequiel. Ezequiel tem uma visão do templo restaurado. Sabe o que ele vê agora? A glória de Deus está voltando para o templo, na visão de Ezequiel. Que livro é aquele, irmão? Glória de Deus se ausentando por causa do fracasso, apostasia, indiferença para com Deus. E no final a visão de um templo restaurado, onde a glória de Deus vai retornando. Agora, o ponto aqui é, por que ela se ausenta? Frieza, apostasia. Como que ela volta? Medir. Então o capítulo 40 começa assim. Ezequiel tem visão de um homem com um cordel na mão, 1 metro, um cordel de medir, e uma vara de medir, uma cana, uma vara de medir. Aí começa tudo. E aí esse homem, na visão dele, começa a medir todas as coisas da casa. Mede o átrio, mede os compartimentos todos, mede as câmaras. E aí você vai seguindo, e você vai ver no capítulo 47 as águas que fluem do limiar do trono. Então, aquele homem está lá de novo. E lá aquelas águas são medidas. E primeiro aquelas águas davam nos artelhos. Depois ele mede de novo e dava nos joelhos. Depois ele mede de novo e dava no quadril. E então ele não precisa medir mais porque a água já passou dos ombros. Um rio que não se pode atravessar. O que isso significa? Preste atenção. Para que a glória de Deus retorne, o medir precisa ocorrer nas nossas vidas pessoais e na vida da Assembleia. O que é medir? Com a vara com que medirdes, também vos medirão. Mateus capítulo 7. Medir significa julgar. Então o Senhor se apresenta aquelas 7 assembleias no livro de Apocalipse. Capítulo 1. A visão do Cristo glorioso, visão de João. Seu cabeça e cabelos como alva lã, seu rosto, seus olhos como chama de fogo, seus pés como um bronze polido, como que refinado numa fornalha. Refinado em uma fornalha, juízo. Então a visão de João no capítulo 1 é o Cristo glorificado como a vara medida de Deus. Deus mede tudo na vida da igreja e tudo na criação, quando ele retornar em juízo, por Cristo. O que não confere com a medida de Cristo, não passa no crivo de Deus. Só o que conta para Deus em nossas vidas é a medida de Cristo que temos. O resto é palha. Compreendeu? Então, o medir é a base do fluir. Por isso, aquelas águas eram medidas e cada vez que eram medidas, elas fluíam mais. Entendeu, irmão? Então aí, esse varão aprovado por Deus, Senhor Jesus, pense nele assim. Ele é o varão medida de Deus. Varão medida. Deus mede tudo por ele. Ele está no capítulo 1, todo descrito ali. Agora o que temos no 2 e no 3 de Apocalipse? 7 igrejas, 7 assembleias. Não é? Cada uma delas está diante do varão medida. E ele começa a medir. Uma medida justa, correta, pura, santa. Aí ele vai medir Éfeso primeiro, que é a primeira. Aí ele diz assim, parafraseando, eu louvo vocês, porque vocês têm perseverança, têm labor, têm discernimento, porque provaram os falsos apóstolos e os acharam mentirosos, mas tenho, porém, contra ti. Abandonaste o teu melhor amor. Ou seja, o varão medida de Deus, nosso Senhor Jesus, está medindo a Assembleia de Éfeso. Aí ele mede a de Esmirna e aprova o sofrimento de Esmirna pelo nome dele. E não exige mais nada dela, a não ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E mede Pérgamo, e Tiatira, e Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada assembleia tem uma característica, cada assembleia tem uma necessidade, cada assembleia tem uma demanda diferente do Senhor para ela. Mas todas estão diante do varão medida de Deus. Então, concluindo, como é que a glória de Deus pode retornar a nós como povo de Deus? Nós temos que ter uma oração pessoal e coletiva. E a oração é, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos. Olha aí o pés
como bronze polido refinado na fornalha. Prova-me, fogo, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim e em nós algum caminho mau e guie-nos pelo caminho eterno. Porque a medida ou a proporção que Deus medir será a medida do fluir. Será a medida e o grau em que a glória de Deus poderá retornar a nós, de maneira subjetiva e prática, como testemunho do Senhor. Se não nos dispusermos individualmente, nossas famílias, nossa vida conjugal, nossos relacionamentos e nossa vida como assembleia de sermos medidos pelo Senhor, nunca a glória do Senhor retornará. Porque o Senhor não reparte a sua glória dessa maneira. Aliás, essencialmente falando, ele não reparte sua glória com ninguém. Mas no que concerne a igreja, ele não está repartindo. A igreja é o corpo de Cristo, ela tem a glória que o próprio Cristo tem. Mas para que essa glória esteja nela, então o varão medida de Deus necessita seguir medindo as nossas vidas. Com seu cordel e a sua cana de medir. Uma medida tão justa, tão perfeita, e posso até dizer tão dócil. A última assembleia que ele mede é Laodiceia, não é? Você não tem um senso, quando lê Laodiceia, de uma coisa assim bem horrorosa? Não tem? Porque o Senhor deixa explícito isso. Porque ele fala, vomitar, não é? Não és frio e nem és quente. Então estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era uma assembleia que estava embebida em orgulho espiritual. Estou rico e abastado e não tenho necessidade de coisa alguma. Soberba, orgulho espiritual. E o Senhor vai dizer, a sua avaliação é essa, porque você nem mesmo sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Infeliz. Aí ele vai dizer, eu te aconselho, veja a gentileza do Senhor, que de mim compres colírio, para ungir os teus olhos, para que vejas a vergonha de tua nudez. Então eles não tinham condições de medir-se, porque eles não tinham a avaliação que Deus tinha a respeito deles. A avaliação deles era superlativa, rico, abastado e não precisando de coisa alguma. Mas a avaliação de Deus, pobre, cego, infeliz, miserável. Então compre de mim colírio para que vejas. Visão espiritual não cai no nosso colo. É compre. Uma assembleia sadia não é gerada senão através de dores de parto. Se nós estamos orando pelas nossas assembleias, buscando a edificação real do Senhor e a glória do Senhor em nossas assembleias, ele tem uma pergunta para nós, pergunta coletiva. E a pergunta dele é, quem serão entre vocês aqueles que vão se apresentar aqui, os primeiros, com disposição de sofrer? Se não tiver nenhum, não tem glória para vocês. Meus filhinhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se nós estamos orando por glória, o Senhor está buscando pioneiros no caminho da cruz. Quando os sacerdotes foram passar o Rio Jordão, eles levavam a arca no ombro. Josué introduz seu livro assim, Josué 4. E eles chegaram às margens do Jordão. E o rio tinha que ser atravessado. E o Jordão transbordava pelas suas ribanceiras. É muito interessante, por que o Senhor não escolheu uma estação mais seca para o povo passar o rio, né? O Jordão transbordava. Então o Senhor orientou que a arca se adiantasse, que fosse à frente do povo. Porque na jornada normal a arca não ia à frente. A arca ia no meio do povo. Então o Senhor disse que os levitas tomassem a arca e se adiantassem, porque o Senhor é a vanguarda. Porque ele é o pioneiro no caminho celestial. Porque o povo não conhece a terra de Canaã, só ele conhece. Então ele é o pioneiro, é o líder. A arca vai na frente, no ombro dos levitas. Agora, eles têm que ter uma vida de fé, porque o Jordão está transbordando. E eles estão carregando um objeto bem pesado, carregado em 4 pessoas, 2 na frente e 2 atrás. Eles têm que ver aquele rio transbordando e têm que colocar o pé na água. Será que vão afundar ou não? Com a arca nos ombros. Então é dito que quando eles tocaram, foi dito a eles, quando os levitas sacerdotes tocarem as plantas dos seus pés nas águas do Jordão, as águas se abrirão. Crer ou não crer?
Então eles tocaram seus pés lá e a água se abriu. E eles desceram com a arca no ombro e fizeram o quê? Pararam no fundo do leito do Jordão. O nome Jordão na Bíblia significa descendo, porque ele nasce no Hermon. São lindas as 3 nascentes do Jordão. São 3 nascentes. Elas correm um pouco, confluem para um único rio, descem o Monte Hermon, enfim. Rio Jordão, Mar da Galileia, Mar Morto. Então, eles estariam no leito do rio parados. Enquanto eles estivessem parados no fundo do leito do rio, todo o povo ia passar, entrar na terra. O que isso significa? Paulo vai dizer assim: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que crêssemos no Deus que vivifica os mortos. Ainda mais agora, 2 Coríntios 4. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, se não houver pioneiros no caminho celestial, nos quais a cruz tem operado, a congregação não pode passar. Porque não há pioneiros no caminho celestial. Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe, irmãos, na verdade, se nós tivermos um pioneiro numa congregação, já é promovido um caminho para o Senhor. Se temos 2, 3, 4, 5, 10, 20, que coisa maravilhosa. Canais de vida. Homens que não estão brincando, que conhecem o caminho da cruz. E a abraçam com muita alegria. Porque a cruz não tem apenas seu lado sombrio, ele tem o seu lado luminoso. Paulo fala sobre esse lado luminoso em Filipenses 3. Ele fala sobre experimentar, que ele queria experimentar com Cristo a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então, quando esses sacerdotes permaneceram ali, no fundo do leito do Jordão, em uma posição de morte, se ofereceram para que então, na linguagem do Novo Testamento, a cruz operasse neles. Então toda a congregação passou. Eles foram os primeiros a entrar no rio e foram os últimos a sair do rio. E fizeram um memorial. 12 pedras foram levantadas no fundo do leito do rio. É muito impressionante essa figura. Para que isso, irmão? Porque é um memorial da morte. Aqui estiveram de pé os pioneiros e ergueram um testemunho em nome de todo o povo de Israel. 12 pedras no fundo do leito do Jordão. Mas eles também deveriam carregar 12 pedras do fundo do leito para fora do Jordão e erguer o memorial lá fora. Um memorial do trabalho da cruz, do lado sombrio da cruz, da morte. Mas o mesmo memorial do lado de fora, o memorial da ressurreição. Novidade de vida. Entrar na terra de Canaã, herdar as promessas, comer leite e mel, comer de vinhas que não plantaram, de olivais que não plantaram, riquezas insondáveis. Mas por que foi possível? Porque houve levitas com a arca no ombro, que tocaram o Jordão e que permaneceram no fundo do leito. Meus irmãos, esse é o chamado do Senhor para nós, para os pioneiros na jornada celestial. Não há nenhuma vantagem em sermos chamados de presbíteros ou anciãos na casa de Deus. Nenhuma vantagem, se nós não conhecemos esse caminho. É só nominal, é só oficial. Os pioneiros, os anciãos, os presbíteros, têm que ser os pioneiros no caminho celestial. Aqueles nos quais opera a morte, para que em outros opere vida. Aqueles que estão sim no fundo do leito do Jordão, mas lembre-se, a arca está sobre os ombros deles. Quem olha para eles não os vê exatamente em situação de morte. Vê a arca sobre os ombros dele. A glória de Deus em Cristo sobre eles. Porque eles estão em uma posição de morte. Para que outros passem. Se nós queremos abrir um caminho mais amplo para que as nossas assembleias vivam no Santíssimo, então o Senhor continuará buscando pioneiros
no caminho celestial. Que o Senhor nos ajude nisso, irmão. Então não fique pensando só sobre os anciãos. Pense sobre você. O Senhor tem chamado você para se alinhar entre os pioneiros. Ele nos quer. Para que então a Assembleia possa colher, e nós com ela, colhermos frutos de graça. Olivais que não plantamos. Mas não precisamos plantar. Ele que planta, ele que cuida, ele que prepara, está tudo aí. Nós precisamos trilhar o caminho. E tudo está lá, em abundância. E vinhas que não plantastes. E cavarás dos montes o cobre, o ferro. E leite e mel, a flor da terra. Canaã, as riquezas insondáveis de Cristo. Então, esse chamado para a vida no Santíssimo é muito prático, como você está vendo aí. Pese de novo, irmão, em oração cada um desses elementos aí. Medite diante do Senhor e ore. Senhor, me ajuda, me toma pela mão. Eu que tenho já 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de vida cristã. Quero ser em ti, contigo, um pioneiro do caminho celestial. Para que o Senhor ajude outros, ajude a nossa congregação a ser uma congregação que vive no Santíssimo, que se reúne no Santíssimo, que se relaciona no Santíssimo, que se ajuda no Santíssimo, que cresce no Santíssimo. O Senhor tem aberto esse caminho para todos nós. Porque o livro de Hebreus vai dizer que ele é o autor da salvação deles. A palavra é capitão, líder, pioneiro, precursor, diz um outro versículo do capítulo 6. Jesus como precursor, pioneiro na jornada celestial. Ele entrou por nós. E cada um de nós é chamado para entrar com ele, para que outros entrem atrás de nós. Uma das coisas mais danosas na vida conjugal é tentarmos empurrar as nossas esposas para dentro desse caminho. É impossível. Nós só podemos conduzi-las por esse caminho. Empurrá-las, não. E para que elas sejam conduzidas, elas têm que ser atraídas. E para elas serem atraídas, nós temos que andar nesse caminho. Do contrário, não. E nossos filhos a mesma coisa. Para que nossos filhos sejam atraídos, nós precisamos andar nesse caminho. Há uma ânsia no coração de cada um dos que pertencem ao Senhor. E sabe que Deus plantou essa ânsia na vida de nossos filhos. Porque eles são herança do Senhor confiada a nós. Então ele plantou no coração deles. Quantos aqui já não experimentaram? Aqui e em tantos outros lugares. Filhos que passam momentos difíceis, extraviam, se afastam, se esfriam. Mas nós não deixamos de ver a imensa fidelidade do Senhor. Promovendo circunstâncias e assuntos e pressões e acidentes algumas vezes. E problemas de saúde, seja lá o que for. Para carinhosamente trazer os meninos de volta para casa. Talvez alguns aqui sejam testemunhas disso, da oração de seus pais, da oração de suas mães. Estão aqui por causa delas. Não é? Então, irmãos, que o Senhor nos encoraje a isso. Que nós sejamos aqueles que inspiram outros a seguir esse mesmo caminho. E vivamos juntos no Santíssimo. Quanta alegria há ali. Quanto gozo há ali. Uma irmã que conheceu tão bem esse caminho da cruz, se eu não me engano foi Margaret Barber mesmo, ela que escreve tanto, inclusive, sobre o caminho da cruz, a cruz, o caminho para o reino. Tão clara ela era sobre isso que nós estamos falando aqui. Ela escreve uma poesia, hino, e sabe o que ela diz lá numa das estrofes? Ela diz assim: de sacrifícios jamais faleis, um privilégio antes é. Ser dele, ao preço que for, junto com os eleitos seus. Então o senso daqueles que tomam a cruz não é da dor da cruz, é do gozo da cruz. Hebreus 12 diz assim: Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não é que a cruz não doeu nele, foi horrorosa para ele, certo? Mas ele tinha um senso claro de que o gozo, o prêmio, a alegria estava logo ali, palpável, à frente. Seu último brado foi assim: quando ele foi separado de Deus, ele clamou: Deus meu, Deus meu. Ele não usou a palavra Pai. Mistério. Filho de Deus, homem, separado de Deus.
Deus meu, por que me abandonaste? Mas quando aquelas 3 horas finais estão se encerrando, ele fala Pai de novo. Ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É como que dizendo, eu sei, embora eu não sinta, mas eu sei que o Senhor está um passo aí. Um passo só aí, na minha frente. E nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Qual era a confiança dele? Salmo 16, que ele conhecia muito bem. Não deixarás a minha alma na morte, e não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Eu posso imaginar que o nosso Senhor Jesus se lembrou e talvez recitou essas palavras na cruz dele. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. No mesmo salmo que ele está falando da corrupção e da morte. Não deixarás o teu santo ali, mas na tua presença há plenitude de alegria. Está vendo, irmão? Que mistério é esse caminho da cruz? Como nós conhecemos pouco dele, então nós pensamos dor, sofrimento, perda e etc. Ficamos com um lado só da cruz. Só um lado da cruz. Então não experimentamos o outro lado. O Deus que supre, o Deus que se dá àqueles que andam no caminho da cruz. A alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. E está assentado à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Nós apreciamos tanto, Senhor, a tua coragem, a tua ousadia. Apreciamos tanto a tua perseverança. Nós fomos salvos por causa da tua perseverança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enfrentou a cruz vergonhosa, horrível. Obrigado porque o Senhor enfrentou a separação. Obrigado porque o Senhor foi até o fim. Pedimos ao Senhor que mais uma vez nos tome pela mão. Não queremos ser os medrosos, os desconfiados, os reticentes. Queremos ser aqueles que estão seguindo o pioneiro, que conhece tão bem o caminho e é capaz de nos levar à comunhão dos seus sofrimentos, para experimentarmos também o poder da sua ressurreição e a alegria que nos está proposta. Senhor, nos ensina, te pedimos, a permanecer no Santíssimo. Por nada e ninguém deixarmos essa nossa posição. O sangue abriu um livre caminho, novo, vivo. Queremos permanecer aí, Senhor, todo o tempo. Que nenhum intruso venha cobrir o nosso rosto, do rosto do Senhor. Nos dá sensibilidade espiritual, percepção espiritual, para que nós possamos discernir esses inimigos que competem com a tua presença no nosso coração. Guarda os nossos olhos, guarda os nossos ouvidos, guarda a nossa boca, guarda as nossas mãos, guarda os nossos pés. Nós queremos ser agradáveis ao Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. E muito, muito obrigado, porque o Senhor abriu para nós esse acesso. Louvado seja o teu bendito nome. Amém, Senhor.